Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Heróis do Dia a Dia, onde nós valorizamos aqueles profissionais que no nosso dia a dia tanto têm desempenhos incríveis e que fazem toda a diferença para uma sociedade equilibrada, coesa e funcional. E que normalmente nós não temos a atenção de perceber o que eles fazem e por isso é que criamos aqui esse espaço para conhecer em primeiríssimo lugar as atividades desses heróis e também valorizar. Eu sou o Mauro Edson e, como vocês sabem, estou sempre aqui a trazer novidades e a trazer profissionais incríveis que vão partilhar aqui um bocadinho das suas histórias. Mas antes mesmo de nós começarmos, para já deixar de dizer que eu tenho aqui um convidado especial, um amigo, um parceiro. E eu acredito com certeza que vai ser um momento incrível, está aqui já, tão feliz que estou a comer as palavras, ok? Portanto, vai ser um momento incrível de conversa e que efetivamente vai ser de aprendizado também e de conhecer um bocadinho mais essa profissão deste grande herói. Entretanto, não posso começar sem pedir aquele like, pedir também que subscreva no canal, porque é importante para nós reconhecerem também o trabalho que nós estamos a fazer, pois também o YouTube vai poder mostrar este conteúdo a muitas mais pessoas e muitas mais pessoas também vão conhecer as profissões que nós trazemos aqui. Inclusive, eu quero também pedir aqui fazer um pedido especial a ti, é melhor, né? É-te mulher, nós, a ti, que nos comentários indiques pessoas e profissionais que também querias ver aqui representados, querias ver aqui sentados, que é para nos conhecermos e também perceber um bocadinho mais do dia a dia desses profissionais, desses heróis. Então, não vou mais me estender, ok? Vou sim apresentar o nosso convidado de hoje, meu amigo Diogo, que é comercial, gestor comercial. Diogo, obrigado. É isso, obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer e somos amigos já há algum tempo. Exato. E amiga é para isso, né? É para isso, exatamente. Exato, olha. Fazer Diogo, coisas em conjunto, não é? Exatamente. Olha, Diogo, para já, como disseste bem, nós somos amigos sim há um tempo e honro muito essa nossa amizade, porque é mesmo boa, é mesmo saudável, ok? Nós nunca nos zangamos, pois não? Acho que não tivemos tempo para isso, né? Porque também é muito corrido, os dois, um do lado. Não, mas estou só mesmo a gozar, porque dizem, há uma máxima de que os amigos, para serem bons amigos, têm que brigar um dia. Eu acho que não. Muito pelo contrário. Bom, normalmente quando nós começamos damos sempre aqui um tchim-tchim, um brinde, ok? É uma boa forma de começar. Okay. Muito bem. E... umas bonitas canecas. Dizer. É verdade. Vou-te roubar uma no final, tenho a certeza. Sim, à vontade. É toda sua. Muito bem. Entretanto, como te disse também e repito, portanto, é mesmo um prazer ter-te aqui e vamos conhecer um bocadinho mais da tua profissão como gestor comercial. Primeiramente, eu queria que te apresentasses, portanto, já sabemos o teu nome, que é o Diogo, mas como é que vieste cá parar a nível desta profissão e o que é que... Portanto, para já, quem tu és, Sr. Diogo? Olha, eu nasci em Góis, numa aldeia do interior, portanto... De Portugal? Venho da Serra. Não era comercial, não era a profissão que eu queria desenvolver quando perguntou aos miúdos na escola o que é que querem ser, não me lembrava de comercial. Não, aliás, se calhar nem sabia que existia essa profissão. Aliás, este podcast deve ser tem um objetivo didático que pode realmente fazer com que outras crianças saibam o que é um comercial, que eu não sabia na altura. Ok, muito bom. O que é que tu pensaste de ser? Eu queria ser político, queria ser gestor público. Gestor público. Mas porquê? Já agora? Havia um exemplo familiar? Não, mas havia uma grande necessidade de fazer algo pela sociedade. Aliás, isso é algo que acho que também tens e acho que é por isso é que nós somos realmente amigos, porque queremos fazer sempre alguma coisa, queremos sempre agregar algum valor, agregar algum valor, criar algum valor.
E é isso que a gente está a fazer neste momento, e é isso é que eu acho que... Te motivava quando eras mais novo, no sentido de orientação profissional e o que é que podias fazer para a tua vida, né? E depois o controle de custos, que sempre... E essa parte da gestão que sempre teve na minha vida, e sempre adorei fazer isso. Ok. E tu estudaste isso na universidade? Estudaste gestão de comercial? És formado nisso? Tiveste alguma formação? Tive algumas disciplinas que podem ser usadas realmente na minha profissão. Podem e usas, não é? E uso, de certa forma. Mas uso. Então qual é a tua formação? És formado em quê? É em gestão pública. Gestão pública. Depois no secundário tive também, porque eu sempre fugia um bocado à vertente mais teórica. É? Sim, sempre quis cursos mais profissionais, que já dessem alguma preparação para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu fiz o 12º no curso tecnológico de Administração e Contabilidade, para me dar já uma vertente daquele lado. Depois a licenciatura era em Gestão Pública, e existia a possibilidade até de um dia, se acabar o curso, de me meter na Gestão Comercial, que é em doutoramento. Muito bem. Mas como tenho realmente a dificuldade em termos de línguas, não... Estou a encontrar alguns entraves. Já perguntei como é que Sócrates fez, mas ninguém me responde. Não sei. Não tenho a nível das línguas, não é? Qual era a língua? Qual é a língua que tem tirado o sono, vamos assim dizer? Não, eu normalmente tenho dificuldades para todas as línguas, por causa da dislexia que tenho. Ok. Mas inglês sempre, por ser mais diferente da nossa... Tu achas que inglês é difícil? Não, acredito que não seja difícil. Acredito que seja difícil para mim. Não é difícil para outras pessoas já. Tal como para mim. Se calhar até árabe, que é difícil para muitas pessoas, se calhar para ti até podes aprender com mais facilidade, né? Eventualmente. Parece-me que não. Aliás, eu conheci muito chinês, por exemplo, em Angola. Não são árabes, mas eu, por exemplo, asiático, acho que não sou capaz. Não Deve ter falado aqui alguma coisa. Exatamente. Não, eu sei que tu te davas bem lá e falavas abertamente. Sim, principalmente quando a outra pessoa não sabe percebe. Falar, tu podes dizer o que tu quiseres e nós só fazemos figuras de urso, mas nada. Bom, olha, fantástico. Olha, mas pronto, então, fizeste a tua universidade, fizeste a tua formação, portanto, e como é que foste parar então para essa área de gestão de comercial, portanto, que os desempenhas? Tu escolheste isso? Foi algo que não. Que de certa forma, como é que te apareceu isso? Bem, eu antes de mais começaria se calhar pelo princípio. Quando eu acabei os estudos, nós temos a ideia de começar à procura de emprego. Exato. E nessa altura começou uma crise em Portugal. Ok. Veio a Troika e o Passos Coelho disse: migrem, e eu até amanhã, se Deus quiser. Com o dinheiro foi clássico aquilo. Com o dinheiro que tinha poupado, comprei mais na altura com a minha ex-mulher um voo para Angola, e fomos fazer vida em Angola. Angola? Porquê Angola? Porque não Inglaterra, por exemplo? E estava num espaço... Olha... por exemplo. Por causa do inglês, se calhar. Pois é, eu ia dizer que estavas um bocado distraído. Por acaso estava. Pronto, foi mais... Foste para Angola por causa... Podias ter ido para o Brasil. Podia, e também podia ter ido para Moçambique, e podia ter ido... Mas alguma coisa te levou a Angola? Sim, a minha família tinha raízes em Angola, a da minha mulher também. Então já sei porque é que nós nos damos muito bem. Acho que não, a gozar. Mas pronto, estavas a falar. Fomos realmente para Luanda. Primeiro comecei na parte logística e na gestão de tráfego. Portanto, logística também acaba por ter um pendor de gestão, não é? Racionalização. Ou seja, sempre tiveste na tua zona mais ou menos de atuação. Nunca foi algo completamente diferente. Portanto, logística é gestão, é racionalização. Sim, até há uma coisa engraçada que eu posso contar. Eu quando cheguei, realmente houve um período que eu estava na gestão administrativa, mas houve um período em que o gestor logístico foi de férias para Portugal, e então eu tive que exercer as funções dele. E nós tínhamos toda a distribuição de vinhos para Luanda. Okay. E eu tinha contratado todas as carrinhas, todos os caminhões que tinha, para fazer toda a distribuição
do vinho, e eu acabei, porque quando cheguei, disse assim, eu tenho que estabelecer aqui um objetivo topo, porque eu tenho que marcar a diferença nesta posição. Uma vez que o logístico sénior foi de férias, é a minha oportunidade. Quando tudo que começo tem que ser para fazer melhor. E então comecei a trabalhar até que consegui garantir em 24 horas todas as entregas em Luanda de vinho. Agora lembro-me que na altura aquilo também não trazia grande coisa, porque na altura para trás, se for 36 horas, qual é que é o problema? O que é que tu fizeste? Aquilo para mim foi, sim, e aquilo para mim já foi um orgulho, um orgulho muito grande. Depois acabei por ir para outra empresa, onde cheguei às funções de gestor de loja, e aí é que comecei já com a função comercial. Ok. O que é que envolve, já agora entrando para esse setor, o que é que envolve o trabalho de um gestor comercial numa instituição? De uma forma geral, depois vamos falar da tua forma específica, do teu trabalho exatamente. Mas o que é que envolve? Eu gostaria para primeiro marcar a diferença entre duas coisas, um vendedor e um comercial. Eu distingo sempre os dois. O vendedor é alguém que quer fazer uma venda, alguém que força um pouco a venda. Um comercial tem uma carteira de clientes, vai acrescentando clientes à sua carteira, tenta não perder nenhum na atividade comercial normal, e quer realmente manter esses clientes, e tem que manter mais ou menos um volume de vendas mais ou menos coeso e mais ou menos crescente ao longo do tempo. Isso é um objetivo, isso é algo que nos faz com que todos os dias a gente tem que melhorar, e temos o emprego de muita gente, muitas vezes dependente das nossas vendas, porque se deixar de vender, as pessoas não podem produzir. Ok, no caso, por exemplo, vamos só analisar então a diferença no teu ponto de vista de um vendedor e de um gestor comercial, por exemplo. É que o vendedor é uma venda mais esporádica. Imagina, por exemplo, alguém que encomenda do Brasil 1000 peças de um produto, e então pega numa carrinha e anda a distribuí-las para o país. Olha, tenho aqui esta peça, é desta forma e coisa, olha, veja as especificações, eu estou a vender esta peça por 10 euros. E a pessoa vai acabar por comprar a peça e não tem relação com ele nenhum. Não, sim, acabou? Sim. E até no final da venda das 1000 acabou. Ele pode nem nunca mais ver aquela pessoa na vida. Isso é um tipo de venda. Nós comerciais não podemos fazer isso. Não podemos empurrar material dessa forma, porque se o fizermos, vamos perder o cliente na próxima vez, e nós queremos um trabalho contínuo. Queremos que o cliente compre hoje, compre amanhã, porque é isso que vai dar a vida à empresa. É isso que vai dar as vendas contínuas, que alimentem a produção e que façam e que deem estabilidade de emprego às pessoas que lá trabalham. Ok. No caso, então vamos só diferenciar. Há um tipo de vendedor, se calhar, retalho, e há um tipo de vendedor a grosso. No caso, vocês vendem para quem revende. Há pessoas, podem entrar vendedores a fazer o trabalho de comerciais. O que eu estou a distinguir é que a diferença a diferença entre vendedor e comercial vem muito da pessoa que está a fazer o trabalho. Não é algo que se distinga. Ok. Não é uma coisa tipificada. Sim, há comerciais que são muito vendedores, e há outros comerciais que não são tão vendedores, mas que acabam... Mantém aquela diplomacia, aquela cordialidade, aquela ligação com... Não é tão agressivo, digamos assim, na venda, porque há comerciais muito agressivos na venda. Sim, na venda tem vários tipos de venda. A venda, o varejo, por exemplo, aquele venha, aproveite essa semana, não perca agora! Não, imperdível. E tem aquele, olha, isso vai fazer bem para ti, ou não sei quantos, mas tem esses vendedores. Bom, então tu te enquadras como gestor comercial, portanto, não és um vendedor, sim, portanto, como tal. Mas paralelamente a isso, tu és bom vendedor, mesmo que não seja a trabalhar? Ou não? Ou não te consideras um bom vendedor? Não, eu acho que sim. Eu acho que tu és um bom vendedor. Conhecendo como te conheces, tu és um bom vendedor, meu. Tu és um bom negociante. Eu acho que não há desafio, ou seja, todos os desafios têm uma dificuldade intrínseca a alcançar um objetivo. Isso faz com que não haja desafios, para mim, não haja desafios que não se possam atingir, missões impossíveis. Não há. O que há
é por vezes a pessoa tem um objetivo e não tem a vontade de fazer tudo o que vai ter que fazer para aquele objetivo. Ou seja, a vontade dela é inferior às dificuldades que aquele objetivo tem. É isso só. Se nós quisermos alguma coisa, se quisermos e quisermos mesmo com a nossa cabeça que vamos fazer tudo o que for preciso para alcançar aquele objetivo, é isso que distingue as pessoas de conseguirem ou não. É sempre a vontade com que as pessoas encaram os problemas. Uau! Uau! Eu estava a ver o gestor público. Pronto. Mas a maioria dos portugueses não, por isso é que estou aqui. Vamos ver se muda com a entrevista. Pronto. Então... Ainda vou a tempo de me candidatar ao lugar do Marcelo. Pô, seria um gosto ter aqui um amigo presidente. Uou! Enfim, pronto, mas entretanto, já começamos a entrar aqui no fator dos requisitos básicos para alguém fazer, portanto, para ser um bom gestor comercial, que eu sei que tu és bom. Isso podes até não aceitar, mas eu sei, eu conheço os teus resultados, eu te conheço, a gente conversa e mais do que falar... Neste programa tens a intenção também de fazer as pessoas chorar? Não. No final. Só para ficar não, mas tenho a função de reconhecer o trabalho que as pessoas têm. Diogo, tu és jovem. Tu és jovem. Pô, tu o cabelo lutas. Branco não diz isso. Não vamos no cabelo, porque a minha barba branca, cabelo, quer dizer, aquilo já... O cabelo não, meu cabelo já fugiu! Mas pronto, eu sei, tu tens resultados. Eu acho que às vezes a gente pode falar muito, mas os resultados é que falam mais do que nós. Estás a ver? Então, nós aqui queremos reconhecer isso, que é interessante, porque eu acredito que muitas pessoas não têm essa noção. Porque assim, tu de certa forma estás entre uma empresa, vamos assim dizer, e o cliente. E outra empresa. Tu estás no meio, tu tens que ter a capacidade, na minha opinião, posso estar errado, de ter uma diplomacia, um equilíbrio entre os dois, visando sempre a salvaguarda de cada um deles. Não é isso? Eu penso que é isso que é um gestor comercial. E há negócios à partida que parecem impossíveis. Porque o cliente diz: olha, eu só quero desta forma, esta, e o fornecedor, normalmente o patronato, diz: olha, eu só faço desta forma, e nós, quer dizer, então está tudo, não vamos conseguir fazer o negócio. E não, um bom comercial é aquele que olha para os problemas e pensa sobre eles e coisas, e tenta resolver os problemas, quer do cliente para não comprar, quer do fornecedor para não vender. E quando o faz, acaba por concluir alguns negócios com extrema dificuldade. E isso é o que eu gosto mais. É esses negócios que me fazem um pouco... sentir vivo, né? Diz-me só uma coisa, porque tu estás a falar assim, parece que... eu conheço essa profissão no sentido de negociador. Peço desculpas. Achas que o gestor comercial, no teu caso, confunde-se muito com negociador, com mediador, com... É um bocado mais isso, com né? negociador, mais com mentirosos, muitas vezes. A Achas que as pessoas veem assim nessa perspectiva? Sim, veem. Tu achas que, por exemplo, a empresa pensa que tu queres lhe enganar e o cliente pensa que tu queres lhe enganar? Não, isso não, porque estão habituados. Eles já te conhecem, já sabem que tu queres mesmo... Mas a sociedade normalmente olha... E o que é que tu fazes? Qual é o teu trabalho? Sou comerciante. Sou mentiroso. Mentira, grande mentira. Nem vale a pena dizer sou vendedor, né? Não, o vendedor ainda é pior. Para ver, tu fogem logo, olha, mas eu não quero comprar nada. Mas eu também não venho vender. Eu também não venho vender. Não é? Às vezes uma pessoa vai para pedir um café, estás a ver, mas diz que é vendedor. Olha, já comprámos uma coisa e nem nos servem o café. É terrível. É terrível, sentes isso? É, um bocado de discriminação. Então, mas como é que cinges a tua tarefa diária? Como é que é? Tu vais sempre fazer prospecção de clientes? É ligar para os clientes? O que é que faz o gestor comercial? A minha atividade, Portanto, hoje em dia eu sei que és, desculpa te cortar, perdão, portanto, és gestor comercial a nível industrial. Isso. Numa indústria, não é? Portanto, hoje, normalmente, como é que é o teu workflow? Como é que é o teu fluxo de trabalho? Normalmente,
vou carregar a carrinha no dia anterior com todas as encomendas, ou com algumas encomendas que já prometi ao cliente que têm que ser entregues naquele dia. Depois da manhã, saio normalmente aí às 7 da manhã, que é para chegar aos clientes às 9, logo aos primeiros tempos que eles abram, que é para fazer a volta toda. E depois almoço ou como no caso fazer no carro e regresso à fábrica onde vou fazer os lançamentos das encomendas, os orçamentos, responder a toda a informação, a todos os contactos que podem chegar pelo WhatsApp, podem chegar pelo Gmail, podem chegar por o mail da empresa, podem chegar por ou seja, Facebook. Deixa-te à vontade para as pessoas entrarem em contacto contigo. Sim. E a qualquer hora já tive clientes que me ligaram às 10 da noite. Ok, tu não somente... Então, aqui, eu acho que aqui tens duas funções. Acabas por entregar o produto e aí mantens o relacionamento direto com o cliente, claro, dás a mão, olhas para o olho, tomas o café, falas, olha, esse produto, olha... Quer dizer, sai daquela relação mais institucional, mais formal e mais cibernética também, né? Tipo, sais do e-mail, do WhatsApp, disseste... E vais para lá, sentas, olá, senhor fulano, tudo bem? Senhor Mauro, está aqui o teu produto, olha, gostaste? Vê lá, abre lá, vê lá, está tudo bem. E muitas vezes, que é uma coisa que se calhar muita gente não sabe, muitas vezes é a parte pessoal da pessoa, como é que estás, como é que não estás, principalmente quando se torna já um trabalho de 5, 6 anos. Acaba por ser um pouco isso. Acaba por ser, por exemplo, um cliente abrir uma loja nova e eu andar com o carro da publicidade que a loja abriu, por exemplo. Trata-se de um cliente ter a infelicidade de ter um incêndio e ao outro dia estás lá para o ajudar a limpar. Independentemente, quer dizer, era teu cliente, não, mas todos os meus clientes, eu trato todos os meus clientes como meus amigos e eu tento sempre que seja a relação assim. Se não quiserem, também há alguns clientes que realmente é uma relação comercial, mas a maioria dos clientes eu tenho uma relação comercial. Podes encostar mais para a frente. Claro. Podes encostar a cadeira mesmo, se quiseres. Para a frente? Só um bocadinho, Estou com receio com o áudio, mas está a entrar perfeitamente, mas podes falar. Tentas sempre manter uma relação. E falaste do incêndio, já aconteceu? Isso é uma coisa real? O que aconteceu, Nil? Um cliente que teve um incêndio num dos pavilhões e como normalmente o meu material até é plástico, normalmente é muito inflamável. E isso acontece. E foste lá também já aconteceu agora há pouco tempo. Um cliente que eu entrei lá ao 12h35 e ele tinha caído de um segundo andar, estava lá, depois perdeu a memória e tudo, e eu estive lá até o INEM aparecer porque não estava lá mais ninguém. E se não fosse lá, ou seja, há clientes que fazem venda ao público, há outros clientes que não fazem venda ao público. Exato, se eu não fosse aquele cliente, se calhar ele tinha o portãozito aberto, mas ninguém lá ia e ninguém dava com ele. Mas espera, tu chegaste depois de acontecer? Depois de acontecer. Minutos antes? Minutos depois? Minutos depois, sim. E depois ele caiu? Na altura, quando ele caiu, ainda me disse tudo o que tinha acontecido. Que tinha subido para ver uma fuga d'água e que se meteu o pé em cima do teto falso e que caiu cá em baixo. E estava no chão. E tu é que chamaste o INEM? E fui eu que chamei o INEM. Quer dizer, muito também para já além, tem muito para além do gestão comercial. Isso já é situações inusitadas, mas essas naturalmente não posso contar de coisas a acontecer. Coisas boas. Coisas boas a acontecer. Como eu te conheço, eu já sei o que é que vem daí. Que é uma cliente? Não. Olhou para o Sr. Diogo. Diogo. Não. Eu normalmente chego aí uma hora. A sério? Estragas depois? Não, que eu saio. Quando aconteceu, eu saí, fui-me embora, fui beber um cafezinho e voltei mais tarde. Para ver se já estava a situação mais para meus entendedores, para meus entendedores, minha palavra basta, ok? Bom, mas então, portanto, entraste nessa... Se metemos isso ou não, porque depois os clientes podem... Não, que é isso? Então, aqui é sem filtros. Aqui não é... Não, aqui é... Mas a sério, não sei. Não, mas whatever, isso não é detalhe.
Mas agora, vê uma coisa, Diogo. Portanto, entraste para esse setor, começaste a trabalhar, já estás há algum tempo. Eventualmente, já viveste várias situações. Das mais interessantes que tu viveste, tipo, qual foi a coisa que tu paraste e foste para a cama e disseste, uau, hoje fiz um bom trabalho. Estou feliz pelo trabalho que eu faço. Olha, por acaso tive essa sensação numa viagem que fiz há 2 meses, quando regressei a Angola após este tempo todo, mesmo com a atividade comercial já da minha empresa, e sentia a forma como eu chego a Luanda e normalmente o pessoal a ver se arranjam motorista, se arranjam... Todos atrapalhados, né? Todos atrapalhados. O bolso chegou. Como é que é? E eu lembro-me de chegar, fui à casa do meu tio e cheguei lá às 7 da manhã, portanto fiz a viagem de noite. E o meu tio virou-se para mim e disse-me assim, ó Diogo, olha, está aí o teu quarto, descansa. E eu lembro-me de dizer assim, eu já tomei o pequeno almoço no avião. Se já tiver o carro pronto, eu já posso começar. e ele riu-se logo e foi logo o que aconteceu. E a maneira como, noutro país, noutra realidade, tu seres capaz também de fazer o teu trabalho sozinho, com as dificuldades todas que Angola também apresenta, são diferentes das de cá. Não estou a dizer que seja mais fácil ou mais difícil, são diferentes. E tens de ter uma capacidade de adaptação para o fazer. E eu lembro-me de uma situação engraçada, é que quando cheguei a Angola, os clientes já fecham ao meio-dia. Isso era algo que não acontecia no meu tempo, porque quando estive em Angola todas as lojas mantinham-se abertas ao meio-dia, e hoje não, já há muitas que fecham ao meio-dia para almoçar. E então, como é uma surpresa que me parecendo que não me retirou ali uma ou duas visitas durante aquele tempo, porque estava a contar visitar pessoas também naquele tempo. E acaba por ir a um cliente que realmente está fechado ao almoço e não havia lá nada para comer, não havia restaurantes perto. Agora há uma vantagem em Angola, é que está sempre as senhoras a vender fruta e a vender água. E foi o que aconteceu. Eu acabei por comprar um caixo de bananas. Uau. Lá à beira da estrada. Seu macaco. Bananas não é como estas bananas que a gente come aqui em Portugal, mas bananas maduras. Okay. E eu lembro-me de dizer assim às senhoras, olha, eu comprei um caixo de 500, eu não ia comer um caixo de 500. 500 quê? Coisas? Sim. Um cacho de banana são 500 coisas? Era lá onde a senhora estava a vender. Bem fixe, mano. E eu disse à senhora, eu não vou comer estas bananas todas e elas estão maduras, se eu deixar no carro vão apodrecer. Então se vocês me ajudarem, olha, sento-me aqui ao pé de vocês e comemos o caixo. E vamos bananar aqui. Comemos o caixo. Então pronto, aquilo depois as pessoas começaram a parar, porque eu estava lá sentado ao lado a comer e as pessoas começam a passar, elas, olha, foi um momento mesmo muito fixe. Tu me roubaste a cena, sabes, não é? Tu me roubaste a cena. Tu me roubaste a cena. Sabes porquê? Porque eu queria falar sobre Angola, mas pronto, já estamos em Angola, pronto. Diogo, como é que tu vais parar para Angola, meu? A primeira vez. A primeira vez foi. E olha que eu não te conhecia em Angola. É verdade, mas foi falta de sorte, porque poderia ter acontecido. Porque temos amigos em conjunto. É verdade, já agora eu quis também passar isso para depois, mas pronto, vou mandar um abraço grande ao Lobão, não é? O nosso campeão Walter no Matilha, agora ele tem o projeto Brabo, acho que é Brabos, desculpa lá, irmão, se eu falei mal, mas pronto, um grande abraço. Aliás, quando eu conheci o Diogo, nós, num ambiente, já aqui na Tuga, pronto, ele começamos a conversar, ele falou-me que teve em Angola, que é primo do Walter, né? Eu liguei para ti, para falarmos, Walter, um grande abraço para ti, meu irmão,
estamos sempre no coração. Tens que vir para cá também para falarmos um bocadinho do jiu-jitsu e desse trabalho incrível que tens estado a fazer. Mas pronto, podíamos ter nos conhecido lá, como estavas a dizer, não é? Mas não tivemos esse privilégio. prazer. Que é o teu primo, é o meu amigo também. Exato. Sim, não, e sempre fui bem recebido em Angola. Mas como é que foste lá parar? Conta-me. Não, eu fui lá parar porque pronto, eu estava a estudar e na altura arrebentou a crise em Portugal. Como é que é? O Passos Coelho não, imigram. Imigra. Isso é clássico. Imigrem. Isso é clássico. Imigrem, e eu segui o conselho dele. E foi bom? Valeu a pena? Não posso dizer que o conselho dele tenha sido bom porque não gosto do que ele fez ao meu país, mas para ti, pessoalmente? Mas para mim, pessoalmente, foi bom, claro que sim. Por isso é que eu regresso a Angola e pretendo regressar muitas vezes. E tens um carinho especial por Angola. Especial, do Dundo, né? Às vezes não sei se o meu país é Portugal ou se é Angola. Ainda fico na... Sabes, há uma expressão em Angola. Os meus filhos também são angolanos. Exato, portanto, exatamente. Quer dizer, eu não sou ainda, mas não, a tua paixão por Angola é muito grande, meu. Por onde tu andaste? Tu estiveste no Dondo, não é? Não, no Soio. Mas não estiveste no Dondo, não? Não, estive no Soio. Não estiveste na terra da ECA? Não. Não és tu que me falaste da ECA? Não, era Nocal. Nocal, caraças, então está tudo lá. Não, mas eu é Nocal, mas isso era em Luanda, sempre vi Nocal, não sei porquê. Gostas? Gosto. Agora que tu estás fit, quer dizer, estás fit, não sei, foste fit, mas agora estás atlético. Agora não bebo tanto. Agora não bebo tanto. Eu disse que a Nocal aquilo acho que tinha um bocadinho mais, que aquilo era um 6,5, aquilo fazia despender ali qualquer coisa. Eu acho que normalmente a outra era 6, aquela era 6,5. 6,2, né? Havia ali qualquer coisa. Algo de errado não estava certo ali, né? Mas pronto, estávamos aqui a falar. Então, como é que foi o primeiro contacto de Angola? Tipo, o que tu esperavas encontrar em Angola? E trabalhaste nessa área de gestão comercial em Angola também? Falaste? Sim, na fase final, sim. Exatamente. Muito bem. Mas como falaste de Angola, pronto, vou já aqui aproveitar, porque eu sei que tem histórias bem inusitadas. Onde é que tu viveste em Angola? Em Luanda? Olha, eu vivi no Palanca, vivi na Moagem, vivi perto dos 30, no 27, e no Quilamba. E no Soio. No Soio. Por alguns tempos. Fogo. Tu és um pula muito... Não sei, eu só te disse 5 sítios. Angola é maior do que a Península Ibérica toda, por isso eu acho que não conheci nada. Ainda tenho muito para ver. Bom, olha, diz-me só uma coisa, Diogo. Para alguém que eventualmente queira entrar nesse setor em que tu atuas hoje em dia, okay, que não somente é a gestão comercial local, mas tu também fazes gestão comercial a nível, portanto, tens clientes a nível internacional, né? Acabas por conhecer esse processo. Que alguém queira também e goste desse serviço, desse trabalho, quais são, os pré-requisitos, os básicos, para então ser tão bem sucedido quanto tu és? Bem, o que é que eles têm que ter a nível de knowledge, de conhecimento? A principal característica... Tem que estudar o quê? Não, mas a principal característica é o querer. Ou tem que ter um querer muito grande. Tem que ter uma capacidade por superar os seus níveis. Tem que ser uma pessoa com capacidade para criar objetivos cada vez mais ambiciosos. Tem que ter capacidade também e resiliência para saber que nem sempre se conseguem esses objetivos, que às vezes requer um pouco mais de empenho e um pouco mais de tempo. Também ter a capacidade de deixar esses objetivos muitas vezes na gaveta, porque ainda não é o momento de chegar lá, mas que a gente depois... Isso já no dia a dia, não é? Tipo, perceber que às vezes às vezes há dias maus, às vezes há dias que é estranho o dizer, mas há dias que eu saio da cama e que eu sei que vai correr mal.
E há outros dias que saio da cama e que eu... Uma boa vibe. Os clientes são chatos? Ou tu olhas na perspectiva... Há alguns clientes chatos? Ou eles têm sempre razão? Não, o cliente não tem sempre razão e eu não concordo em nada com essa teoria. Embora no marketing territorial uma pessoa já me tentou convencer realmente do contrário, porque se o cliente reclama... Eu peço desculpas, eu estou com um bocado de receio com o teu áudio, mas pronto, vamos. Se o cliente reclama é porque quer continuar a comprar, ou seja, o reclamar nem é mau. Ou seja, são objeções? Ou nem por isso? Não, pronto, no caso é a mesma reclamação, né? Sim, mas reclamação é normal existirem. Lá está a ligação entre o comercial, faz essa transição entre o fornecedor, o industrial e o cliente. E é normal haver reclamações, é normal. Agora, tem que ser alguém que também na reclamação se apresse para dar a cara, se apresse para resolver o problema e que se apresse para dizer a relação está aí, a relação não vai ser beliscada com este incidente e vamos continuar a trabalhar em conjunto, porque é isso que eu vejo. Eu quando ganho um cliente ou quando ganho um amigo, eu gosto de pensar que é um soldado que eu ganho no meu exército, de defrontar a vida, de lutar. Porque isto não é fácil e a gente tem que ter pessoas ao nosso lado. Havia para dizer um pouco sobre Angola, um dos principais conselhos, algo que eu aprendi em Angola, era quando me diziam que aqui pai fica neném, porque para comer tem que depender. Ou seja, ninguém pode ser orgulhoso ao ponto de dizer eu não quero ninguém, ou não preciso de ninguém. Isso não existe, nem existe nem em Angola nem em Portugal. A gente deve sempre depender, sabemos que podemos depender em determinada situação, depender de alguém. E não é mau isso. E se essa pessoa devemos saber, lá está, enfrentar e saber que aquela pessoa nos pode ajudar a melhorar o nosso dia-a-dia. E futuramente até posso ser eu a ajudar essa pessoa. Como já o fizeste? Como já o fiz. Agora o que eu digo é que muitas vezes hoje em dia eu acho uma sociedade muito orgulhosa, muito de não sabem pedir ajuda. Não, nem de perder a face. Não gostam de perder a face. E acho que ninguém hoje, a vida é tão difícil que nós devemos ter a capacidade mesmo de saber isso, que pai fica neném porque para comer tem que depender de alguém. Isso não é mau. E acho que, nomeadamente a minha geração e para baixo, perderam um pouco esse foco. Acham que hoje em dia são muito orgulhosos. Não, eu não vou implorar por ninguém. Mas tu dizes isso no sentido de, hoje como gestor comercial, tens que ter essa, como dizem os brasileiros... Como pessoa, na sociedade. Na sociedade, sim. Mas tens que ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio, essa consciencialização de que, tipo, a gente está interligado. Portanto, no caso, por exemplo, tu estás, a nível profissional, tu estás entre dois setores, entre duas empresas, entre quem precisa do produto e quem produz o produto, que também precisa que alguém compre. Então tu acabas por ter essa percepção a nível daquilo que é o equilíbrio do fluxo. Sim, e por vezes acontece uma coisa que deve ser das piores coisas que pode acontecer a um comercial, que é as duas partes, para não perderem a face, uma delas apontar, olha, não foi o comercial. Porque supostamente há duas entidades a trabalharem entre si. E há um comercial que é uma pessoa singular entre o meio. E muitas vezes, para não perderem a face ao sucedido, ao sucedido, muitas vezes há muito aquela coisa, foi o comercial. Não me passou bem essa informação. Não passou bem essa informação, ou que não disse, ou que não... e acaba por ser um bocado complicado, porque uma coisa é uma pessoa e outra coisa é uma instituição. E isso é uma das dificuldades, e temos que ter a capacidade para olhar para essas situações, para baixar a cabeça, engolir sapos, dizer, porque lá está, e por isso é que eu dei realmente aquela ideia do orgulho,
E dessa ideia de pai fica nem porque para comer tem que depender. Eu podia muitas vezes reagir com sei lá, com mais agressividade ou com mais coisa, ou apelar à justiça, apelar aquilo que dizer isso é injusto, não é? Não eu só fiz. Tenho que garantir que a relação esteja lá e que o negócio amanhã se vá fazer. Não cesse por aí. Quem é o culpado ou quem não me interessa muito. Se tiver que ser o culpado, que seja, desde que o negócio se mantenha amanhã. E tem que ser uma pessoa com essa capacidade de assumir o erro, mesmo que não seja dele, para manter o negócio. Porque no fim do dia tu sabes que é só uma questão de ego entre as duas partes e tu tens que ir com para pronto, ok, fui eu que falhei, ok, mas está tudo bem, vamos resolver e está tudo bem. E eles no fundo sabem que eles é que falharam, mas sabem que tu estás a assumir. Não sei se sabem ou não, mas também não têm que saber. Nós muitas vezes preocupamos-nos com os outros, não devemos nos preocupar connosco, com a nossa parte. Se a nossa parte estiver bem feita, podemos não conseguir, mas o que é que nos podem exigir mais? Nada. Nós fizemos o nosso papel, lutámos, fizemos o nosso papel. A partir daí, tudo o que vier, se vier, ótimo, ganhamos. Se não vier, fizemos tudo, dei tudo. Portanto, não tinha mais nada para dar. Já perdeste algum cliente injustamente? Como é que foi isso? Não precisas explicar o ocorrido, mas tipo, como é que isso soube? Foi uma coisa simples. Eu não tinha aquele produto específico naquela data e pedi realmente para confirmarem para que data tinham. E disseram-me uma data, para dia 13, por exemplo, temos esse produto. E eu dei a minha palavra ao cliente, para dia 13 temos esse produto. E chegou dia 12 de mandaram-me informar que não iam ter. É uma coisa... E tu tiveste que dar a cara a dizer não vamos ter, contrariamente àquilo que eu disse que teríamos. Isso. E como é que tu achas que as pessoas olharam? Como alguém que disse uma coisa que não cumpriu, mas não é... Não dependia de ti? Não dependia de mim. Não dependia... Isso te frustra? Isso te deixa, como é que te deixa nessa situação? Aprendemos a nos defender. Sabes uma coisa que eu aprendi? Eu em Angola trabalhei para um banco e aprendi uma coisa, uma das muitas coisas aprendi. E eu faço questão de dizer mesmo isso, porque assim, gestão de expectativas. Do tipo, Diogo, eu conto contigo às 14 e tu me fizeste isso hoje. E tu às 13h57 estavas aqui. Isso é um dos principais. Tipo, ou seja, se tu chegares às 14 limpo, é o que nós combinamos, está certo. Se tu chegares às 13h50, eu vou dizer: uou, esse gajo é mau. Eu combinei 14, ele disse 13h55, já está aqui. Não, mas desculpa só, Diogo. E se ele me chegar às 14h05, eu vou dizer: fogo, eu falei 14, o gajo está-me a ser 14h05. Ou seja, a gestão de expectativas. O cliente disse que estaria às 13, do dia 13, e tu disseste dia 13. Eventualmente, não estou a dizer que... Sim. Atenção, entende o ponto, né? Imagina, se tu disseste não, dia 19 tem, e no dia 13 tu entregas e falas: porra, você é fodido, mano. E normalmente eu estava a dizer exatamente isso, é que os mecanismos que a gente ganha de defesa é que depois muitas vezes dizem-me assim: olha, vamos ter esse material dia 13. E eu ligo para o cliente: olha, dia 16 está aí. Já damos 3 dias assim para a coisa. Ou então dizemos: olha, foi o que me disseram. Mas mandas sempre para a gestão de expectativa, tipo, que as pessoas falam: uou, que pá, isso é muito bom. Tu disseste 19, conseguiste. Ainda tens aquela coisa: olha, assim, fiz aqui um esforço por si e consegui mais cedo. Quer dizer, o ego fica sempre massageado, né? Claro. Porque isso é uma coisa em cadeia. O cliente que tu vendes também, para o cliente final também dá uma margem. E é sempre... Né? Acaba por ser, ou seja, a margem que eu dou mais a margem que o cliente pode ser a muito margem que falha. É isso que estás a dizer, não é? Não, era o contrário. Não, era o contrário. Era tipo, imagina. Estás fodido. Diogo, repara, tu disseste tipo, ok, dia 16. O cliente dele disse dia 19.
mas tu no dia 16, tu é dia 13, tu levas dia 13, ele também disse dia 19, então ele sempre a ganhar. Para bem, nenhum cliente reclama, para mal é que é... E sente-se isso, tipo, tu fazes um trabalho incrível, impecável durante anos e de repente por uma pequena falha, desculpa, o teu trabalho é condicionado? Ou já estás num nível hoje em dia, a nível de relação com o cliente, que eles já confiam mesmo? Sei que a maior parte dos clientes já confiam. Em termos da empresa, se calhar aí a relação é mais antiga, mas nunca existe uma confiança, se calhar, total. Mas em relação aos clientes, sim, há clientes, por exemplo, que não me fazem encomenda, vai lá e tira. Como assim? Há clientes que têm uma confiança tão grande em mim que sou eu que faço a relação das faltas. Eu entro dentro do armazém das pessoas e vejo o que é que falta, vou apontando e mando para o cliente. E ponto final. Do tipo, chega, olá, boa tarde, está tudo bem? Olha, vou entrar aqui para o armazém, olha, falta isso, falta aquilo. Não, por exemplo, não. Alguns clientes têm essa facilidade. Por exemplo, também tem clientes que eu vou e que estão atarefados a atender ao balcão e eu já passei muitas vezes para o outro lado do balcão e comecei a atender os clientes, a aviar. Depois, à medida que se vão dispersando os clientes, já não há, pronto, agora já me podes atender. E eu, vamos embora. Não, eu te conhecendo como te conheço, eu sei que isso é real, isso é mesmo real. Não, é mesmo, aliás, tudo o que estamos aqui a falar é real, mas isso, tu és um gajo que vestes a camisola. E que faço qualquer coisa, e acho que essa versatilidade muitas vezes é importante hoje em dia, muito, muito importante. E então em Angola, muito mais ainda. Tu queres me levar para Angola? Vamos então, fala de Angola. Pronto! não é assim. Não, mas assim, nós estamos aqui, pronto. Qual é a cena? Eu sei que tu em Angola tiveste uma relação tão bonita com os colaboradores que tu tiveste, que tu geriste, que a última vez que nos falamos quase te caíram lágrimas sobre isso. E fui vê-los agora. Foste vê-los? Fui. Já agora manda um abraço para eles, talvez eles assistam aqui o podcast. Podes mandar aqui para a câmara. Um abraço para o Mendes, para o Franklin, que estive com o Elias, estive com eles agora em Angola, com o Joelson também, com o Otávio. Malta do melhor, e sempre me receberam bem. A tua equipa, não é? A minha equipa. Se tivesse um concurso em Angola para ir participar assim, tipo Jogos Sem Fronteiras, Jogos Sem Fronteiras era a minha equipa. Era a minha equipa. Ele, o Arthur, que não tive a oportunidade de ver, também que surgiu. Nós fazíamos, sabes, competições às vezes. Dentro da... Assim, o Arthur foi um dos últimos a entrar para a equipa. E era um monstro, um encorpado, um corpanzil mesmo daqueles bacanas. Grandalhão. Exatamente. E com muita força. E eu lembro-me dele, ainda não me conhecia, e eu ter ido lá à frente buscar as folhas e venho com o empilhador e passo ao lado do contentor e digo, então ainda não acabaram isto e não sei o que, não sei mais, vamos acabar isto, que temos outro contentor para baixar, para fazer isto. E... Tu na empilhadora? Sim. E o Arthur estava lá dentro, como foi o último. Este branco também assim, também. Rápido. Queria ver se ele estivesse aqui. Eu sigo com o empilhador, quando eu queria ver se eles... Voltei para trás. Todos os outros já conheciam, saíram todos do contentor logo automaticamente. O Arthur começou assim... Gelou o que é que se vai passar aqui ou coisa, porque os outros saíram logo. E eu viro-me para o Mendes e digo assim, Mendes, uma palete para mim e outra para ele. Para ele saber como é que a polícia bate. E metem 2 paletes a descargar pavimento de borracha. E começamos os dois, os outros todos e o grandalhão? Sim, os outros todos tu és um gajo franzino, tu és um gajo... É verdade, mas tenho cardio, estás a ver? Eu quero ser rápido e ligeirinho, estás a ver? Não, tu és atleta também, és ciclista. Sim, e ganhei, acho que 77, 65, qualquer coisa. Fizeram um jogo sem fronteira nada. Uma disputa. E ele virou-se para mim e disse assim que já sabia a alcunha que eu tinha, e disse assim, não. Como é que é? Cachindele. Tu és fodido.
Já é assim por ler Uma mal. semana depois estávamos a descarregar carros de gamela, carros de mão. Ok. Estás a ver? E ele disse, agora quero fazer, eu quero a desforre. E eu fui lá, mas eu digo-vos, ele escolheu bem. Porque ele pagava em 10 ou 15 gamelas, que vinham umas em cima das outras. Em 10 ou 15, para não perder. Estás a ver? Ele vinha a 5 pernas, 10 ou 15. Estás a ver? Eu vinha a passar para dentro de coisa, ele já me batia, estás a ver? Para eu não conseguir entrar lá dentro. Não, mas ganhou bem. Mas tu eras o chefe. Yeah. E era essa relação tão bonita. Sim, sempre foi. Não, e trabalhávamos todos em conjunto, dentro do... Houve uma vez que eu descarguei, também foi mais um objetivo, uma coisa simples, mas que eu metia na cabeça. Chegou um caminhão de cimento, e o caminhão de cimento vinha toda à estiva. E nós... chegou o caminhão de cimento em Angola, 4h20. O pessoal sai todas às 5. Ainda por cima estava naquele tempo do cacimbo, olhámos e coisa aí. O cimento vai se estragar todo e não sei o que, temos que tirar isto. Bora, malta, bora! Começámos a chamar os empilhadores dos outros lados, começámos a 45 minutos a gente descarregou um caminhão de cimento. 45 minutos. Mas que a motivação era um trabalho que tu fazias a nível de performance. A melhor motivação é tu estar lá. Se tu conseguir, ao início, não. Mas quando tu consegues a admiração da tua equipa, a única coisa que precisas é de estar lá. A tua equipa vai te seguir. E foi isso sempre. Em todos os lados, sempre que eu estive, a minha equipa seguiu-me. E de uma forma que se calhar já não existe em Portugal e por isso é que eu tenho algumas dificuldades em aceitar certas coisas em Portugal, porque não... Muitas vezes falta a garra, falta a vontade de querer pertencer. Eu tenho a certeza que alguns deles morreriam naquela competição. Mas o que é que falta em Portugal, na tua opinião? Nesse sentido? Muitas vezes falta dificuldade. É chocante dizê-lo, mas a vida difícil torna homens muito fortes e mulheres muito fortes. A vida fácil amolece-nos. Por isso é que às vezes o ciclo que a economia tem, de altos e baixos, é um ciclo quase nosso. Como sociedade. Havia uma pessoa que dizia que, acho que já ouvi essa afirmação passar por várias entidades, mas diziam que tempos fáceis fazem homens fortes ficarem fracos. Homens fracos fazem tempos fáceis ficarem difíceis. Tempos difíceis transformam homens fracos em homens fortes, e homens fortes fazem tempos difíceis transformarem-se em tempos fáceis. Portanto, é um ciclo. E é isso que eu quero que muitas vezes as pessoas... eu acho isso, não sei se as pessoas o devem entender ou não, mas a dificuldade está sempre relacionada com o querer. Se o querer for mais forte que a dificuldade, alcança-se tudo. É tudo uma questão de querer. Agora, as pessoas têm que saber que um objetivo, olha, eu quero muito ser rico, ok? Quantos sábados é que tu vais ter que trabalhar por isso? Milhares. Investir nas tuas coisas, chegarem ao final do dia e tu olhares cansado e dizer o que é que tu tens. Muitas vezes até as pessoas olharem de férias e olha aquele desgraçado a trabalhar, quase te humilham. Mas nós temos que ter aquela resiliência para continuar. Não, estou no caminho certo, mas não estou a ver, porque ainda não se vê, só se gasta. Não é? Mas essa capacidade eu não estou a ver, mas lá ao fim está. E andar um ano a ser gozado, a ser espezinhado, a trabalhar, cansaço. E chegamos depois ao final, alcançamos, e aquelas pessoas que vieram gozar batem-te no ombro e dizem assim, sempre tiveste sorte. Porque ao final desse percurso de um ano de luta, não é? Ninguém vai olhar rigorosamente nada para isso. Vai ser sorte. Porque o outro nunca aceita
que tu tenhas lutado e que tenhas feito algo que ele não conseguiu fazer e que consigas algo que ele não consegue. E por aí vai dizer que é sorte. Mas quando nós queremos algo, eu acho que nós conseguimos. Sabes uma coisa, Diogo? Eu acho que eu estou muito bem ladeado, sabes? Ter-te como amigo realmente reforça a ideia de que eu não estou perdido. Não. Eu acho que a intenção a sério. No final. Mano, incrível o que estás a dizer. É verdade, mano. É mais pura verdade, brother. Sabes que uma das coisas que mais que eu vou levar para a minha vida inteira, e tu sabes disso, tu estavas a fazer uma obra, compraste uma casa um imóvel, compraste uma casa antiga e estavas a reformar estavas a reformar. Desculpa lá falar isso, mas é realidade também, se não é? Sim, acaba por a ideia acaba por não se afastar da ideia do comercial. Exatamente. E porquê? Porque eu, quando cheguei à área, não tive nenhum tipo de formação. Os produtos eu já os conhecia mais ou menos, mas não conhecia na ótica do utilizador, porque nunca fiz canalizações, nem nunca fiz pichelaria, nem coisas do género. Acontece porque aí também é engraçado, quando nós nos deparamos com isso, o que é que a gente deve fazer? A minha forma de querer tornar o cliente meu amigo é eu também dizer ao amigo, mas você trabalha nisto há 20 ou 30 anos, eu não sei, se você me puder ensinar, eu já não vou fazer figura de urso nos outros. E é essa humildade que nos faz ao início aprender. Exatamente. E é isso que muitas vezes também não existe. E a pessoa que está à nossa frente, muitas vezes pessoas mais de idade e coisas, elas querem ensinar, elas gostam disso. Gostam de ensinar. Não, mas vê uma coisa, e tem a ver com o que estás a dizer, gostam de ensinar porque tu compraste um imóvel, ligavas, Mauro, passa aí, vem ver aqui perto, vem. E eu chegava, e a primeira vez eu cheguei eu fiquei chocado, bro. Eu estava à procura de um amigo, e o meu amigo estava ultrajado de roupas de pedreiro. E que gostava daquilo. A fazer o trabalho. Eu disse, shit, mano. Ele é que é o patrão, mano. Ele tá a fazer também, mano. Isso é que dá o lucro. Isso é um segredo mesmo. É o que dá o lucro, é o patrão fazer. Estás a ver? Até porque há uma coisa. Se alguém... Eu também conhecia o senhor da Licor Beirão, que também era muito, muito rico. E ele, quando preparou agora o neto para ficar como gerente da fábrica, ele trabalhou em todas as funções. O avô fez questão que ele varresse a fábrica, que ele trabalhasse em todas as máquinas, em todos os trabalhos dentro daquela fábrica. Ele trabalhou em qualquer lado. E foi aí no final que ele se virou para ele e disse, agora tu vais ser o gerente, porque eu sei que se te faltar algum funcionário, tu assumes o lugar dele e a fábrica continua a trabalhar. E essa é a principal característica mesmo de se calhar dos empresários de sucesso, é terem a capacidade para assumir qualquer posição. E depois também por uma fase, por uma forma muitas vezes de motivação até do pessoal. Eu jamais daria um trabalho a fazer a alguém que eu não fosse capaz de o executar. E se calhar quando nós começamos a dar trabalhos aos outros que não temos, não é a capacidade, mas que não temos a vontade de o fazer, de certa forma aí é que nos tornamos gestores, digamos, péssimos. Porque nós devemos delegar o trabalho sempre de maneira justa por todas as pessoas, e se a gente não o quer fazer é porque já estamos a espezinhar alguém e não deve ser assim. Uau. Para aquelas pessoas que eventualmente queiram entrar nesse setor da gestão comercial, qual seria o conselho que tu ias deixar? Tipo, o que é que lhes espera? E se calhar aquelas pessoas também não sabem em que setor entrar, para se calhar identificaram-se com aquilo que tu estavas aqui a dizer. Tipo, se fosses dizer, ok, queres entrar, mas tem atenção a isso e aquilo. Meio que já falaste sobre isso, mas de uma forma mais resumida. Mas
Eu penso que o principal é as pessoas não olharem muito para os outros e procurarem o seu próprio rumo. E procurar o próprio rumo é assistir a este podcast com as várias profissões e ver onde é que onde se enquadra. Agora vou-te The reason I like you so much, my friend. Yes. Did you understand me? Yeah, ou estás a fazer figura de urso? Não, estou a fazer figura de urso, que foi o que já está a dizer desde o início. Não, eu falei inglês porque eu sei que é o teu ponto fraco. Também o tenho. No, the reason why I like you, it was a big pleasure stay with you here. Was fantastic, amazing, and I liked so much. Agora que mais fazer-se chorar um bocadinho, não é? Não. Normalmente é não, mais fácil chorar a compreender o que estão a dizer. Eu só estou a ofender. Só estou a dizer que foi uma conversa da merda. Tu és um gajo do caralho. Mas assim é melhor porque eu compreendo. Mas, apesar de não estás a dizer em inglês melhor, mas eu prefiro assim. Não queres cantar em língua nacional? Eu esperava uma coisa mais desse género. Mas nosso, né? Sim, claro. E, cara, eu sou cidadão do mundo, então. Eu sei, mas nós nunca. Fala aí uma coisa em que mundo, uma pula. Fala só. Vocês começaram a aprender o inglês, estás a ver? Esqueceram-se o natural. Então manda aí uma coisa da Angola, né? Sem disparate. Que eu sei que o disparate é uma coisa que a gente apanha rápido. Manda aí uma coisa. Olha, curioso, opa. É que tem que se falar com um linguista. Se calhar o próximo convidado será um linguista. Vai perceber porque que nós absorvemos mais rápido não sei, mas sabes o que é que me estava a surgir? Sabes o que é que me estava a surgir? Fala, fica à vontade. Gicula ou meço? Abre o olho. Mas é curioso que o que me estava a surgir era gicula ou meia. O que é gicula meia? Abre as pernas. Porra, cara! Tens que acertar isso! Essa não sabe. Meia é perna. Em que mundo? Meia. Sim. Porra, já vais aprender que mundo copula. Yeah. Esse mundo tá lixado, Bom, pessoal, olha, queres deixar aqui um recado final? Queres deixar aqui uma dica, alguma coisa que eventualmente gostarias de ter dito? Sim, e que acabamos por aqui na conversa, acabaste por me dizer? Acho que falhei e foi uma falha muito grande. Falha? Subscrevam o canal, dê-nos essa ajuda. E lá está, usem este conteúdo para escolherem a profissão que... Lá está, porque se vocês escolherem uma profissão de que gostem, nunca mais vão trabalhar na vida. E esse é o principal conselho que se pode dar a alguém. Mano, tu já pensaste em ser coach, mano? Eu estou a tentar ver se alguém depois identifica essa minha vertente e investir um bocado. Que eu valorizo, né? Claro. Tu és mesmo comercial, e não é vendedor. Já ganhei a caneta. Já, é toda tua. Pessoal, então é o seguinte, olha, ele roubou uma cena uma vez mais, o Diogo, meu amigo, meu irmão branco. Olha aí. Olha, eu só tenho um outro irmão branco, que é o Vinícius, irmão branco, mas era do Brasil. Essa aqui é da Tuga, ok? Realmente. Yeah. Olha, se olharmos ali para o mapa mundo, vejam a diferença que é o triângulo amoroso que o Mauro acabou de arranjar. Angola, Portugal e Brasil, é tudo nosso. Pessoal, então é o seguinte, nós falamos aqui tivemos aqui esse encontro incrível, adorei bastante. Eu sei que não falamos metade daquilo que poderíamos ter falado, mas eu te quero mais vezes aqui, Diogo. Claro. Não somente nessa vertente que é a que desempenhas oficialmente, vamos assim dizer, porque eu sei que tu és um homem multifacético, estás sempre muito ligado em muitas outras áreas. Entretanto, mas hoje falamos sobre a tua faceta, que é a gestão comercial, que eu sei que fazes muitíssimo bem. És um indivíduo, és um bom conselheiro nesse setor, mandar coisas para outros lugares, perceber a questão aduaneira, a questão, és um gajo 5 estrelas, sabes que fica Presidente da República, que eu voto. Okay. Eu voto. Yeah. Mas pronto, então pessoal, foi um encontro incrível, eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam, por favor,
subscrevam no canal, sigam, ponham like, comentem, não se esqueçam, identifiquem outros profissionais, outras áreas que vocês acham que faz todo sentido estar aqui para nos conhecer a profissão, e não somente a profissão, como também o profissional, porque isso tem uma ligação muito, muito estreita, e é muito bom a gente perceber. Hoje em dia eu acredito que vamos olhar para um gestor comercial de uma maneira diferente. Vimos os meandros, o equilíbrio que tem que ter, como dizem os brasileiros, desculpas, a malemolência, aqui a coisa, o jogo de cintura. Isso é muito importante porque nos faz ter aqui uma questão que é a colocar-se no lugar dos outros, ok? Perceber, e às vezes nós julgamos e queremos cobrar e exigir como se nós não tivéssemos então responsabilidades. O nosso grande objetivo é esse, dar a conhecer essas profissões. O Diogo falou sobre a questão de alguém que eventualmente quer enverdar por essa profissão, não somente novo, não somente uma pessoa que recém-formada ou um jovem, mas também alguém que quer fazer um upgrade naquilo que é a profissão dela. Imagina que é um jurista que já está cansado, quer fazer uma coisa diferente, um médico. Tem aqui uma possibilidade de fazer. Se for jurista, eu aconselho a continuar, porque em Portugal dá mais dinheiro. Ei, nem falamos sobre isso, já viste? Há muita coisa que ganha-se, já agora, ganha-se bem como gestor comercial? É um trabalho que ao início é pago abaixo do valor de hora mínimo. Ou seja, é normal alguém, se calhar com um salário de 800 euros, trabalhar 11 ou 12 ou 13 horas por dia. O que acaba por... Isso é muito desgastante. Isso é... Mas porquê? Porque ao início é necessário a gente ganhar a nossa carteira de clientes. Lá está o querer. Nós nunca podemos olhar para o objetivo e querer que ele esteja lá amanhã. Não, a gente tem que olhar para o objetivo e pensar o que é que a gente tem que fazer para o alcançar. E isso pode demorar 1 ano a trabalhar abaixo do salário mínimo nacional. E depois? Dá para viver? Depois dá para viver. O grande problema depois é o Estado, porque depois tu ganhas a mais e o Estado quer sempre uma parte do que tu ganhas. O que acaba por não te safas, né? Não, em Angola é um bocadinho, ainda não estamos nesse nível, mas cá em Portugal há muito a ideia de que as pessoas que fazem algo mais têm que pagar mais. E isso dá pano para manga. Eu vou ter aqui um contabilista, um economista, para percebermos o que é que tem essas nuances. Sim. Porque eu acredito que deve ter algum enquadramento. Não tem, é assim. E isso era uma das questões que eu fugia um bocado à política exatamente por isso. Porque tu tens que olhar pela produtividade. E as pessoas que querem fazer algo mais, elas trabalham um bocado mais. E o Estado deve permitir que elas ganhem mais. E não permite em Portugal. Ok, mas então diz-me só uma coisa. Então, no sentido tipo, então, eu quero ganhar mais, eu vou fazer mais, mas automaticamente ganho mais e automaticamente aquilo que eu ganho me é retirado. Coisa. Então penso, não adianta fazer mais. Isso. E isso é um pensamento, o pior pensamento que pode existir para um país. Os seus cidadãos terem esse pensamento. Porque se têm esse pensamento, significa que não vai ser criada riqueza nova. E não sendo criada riqueza nova, só há uma forma de enriquecer, roubando. Fugindo ao fisco. E fugindo ao fisco. Por isso é que o país, de certa forma, mas mais roubar. A única forma de enriquecer num país que não cria riqueza, se criar riqueza, é só a gente, na nova que é criada, nós termos uma parte. E temos que trabalhar para pertencer a essa nova riqueza que está a ser criada. E temos que criar, ajudá-la a criar e ter parte dessa riqueza. Isso é uma coisa. Mas se não houver, imaginem, se não houver riqueza nova, significa que a única maneira de enriquecer é com a riqueza que existe atual, distribuí-la de outra forma. Roubar. Eu acho. Por isso é que uma economia, quando não se desenvolve, a única forma de crescer é roubando. E isso não é um crescimento justo. O ideal é haver uma nova riqueza, criar-se riqueza nova, e essa é que é distribuída por aquelas pessoas que a geraram.
que têm predisposição de trabalhar, vamos fazer 24 horas de trabalho, vamos lutar, e eu tenho que ganhar o que eu luto, que eu trabalho. Mas quando se chega à conclusão, e eu acredito que em Portugal se chega mesmo a essa conclusão, de que a recompensa não é igual ao esforço, aí é o contrário daquilo que eu vos falei. Aí já não é uma questão da pessoa não estar disponível para fazer o que é necessário para alcançar um objetivo, é a pessoa saber que o Estado coloca a dificuldade tão grande de chegar ao objetivo que a gente é melhor desistir do que estar a trabalhar para chegar lá. E isso é o principal defeito de uma economia como a portuguesa. Por isso é que eu nunca estaria feliz com um país com a gestão como é feita em Portugal. Eu aposto mais num país de criar riqueza, num país de distribuí-la melhor e num país que premie sempre a produtividade e as pessoas que querem mais. É esse o país. O capitalismo. Sim. Mais do que o capitalismo. Porque reparem numa coisa. Uma pessoa... Para já, nós vivemos numa democracia capitalista. Isso não existe. Yeah. Ponto. Yeah. É uma democracia que o que manda é o capital. Então se uma pessoa tiver mais capital, manda mais do que a outra. Então é capitalismo. Então não é democracia capitalista. Isso não existe. Agora, uma pessoa pode ter, imagina-se, 3 milhões e não fazer nada com esses 3 milhões, só o gastar. E é lógico, é dele. Mas essa é a riqueza que já existe. Nessa riqueza que já existe, a gente não se pode mexer. Se a outra pessoa só quer gastar, tudo bem, é o dinheiro dela. Mas na nova riqueza tem que ser por aquelas pessoas que vão querer criar a nova riqueza. E essas pessoas que criam a nova riqueza têm que ter um papel preponderante e receberem dinheiro suficiente para pagarem os seus investimentos e ganharem o seu lucro. Porque senão não o vão fazer. E em Portugal penso que há uma ideia de que é impossível criar um rico em Portugal. E as pessoas orgulham-se disso. E não, devia ser impossível era criar um pobre, porque os ricos ainda bem que existem. Os pobres é que não devem existir. E muitas vezes há aí a sensação de acabar com os ricos. Não é com as pessoas que são muito ricos, porque esses que são muito ricos já participam nas campanhas eleitorais e já dão fundos para as campanhas eleitorais e então conseguem benefícios que nunca são afetados. Não, mas por aquelas pessoas que querem mais e que têm ambições na vida, e esses é que são os principais sacrificados, e é a classe média. Quer dizer, alguém que não se conforma com o que tem, quer fazer mais, mas sente que tipo, quanto mais ele faz, é uma areia movediça. Quanto mais faz, mais afunda. Isso. Fogo, Diogo. Quando chegas à conclusão de que muitas vezes para o teu objetivo, imagina um objetivo que seja 100 e tu vês que ao longo do processo vais dar 134 ao Estado. Ou seja, tu vais ter que fazer 234 para poder chegar a 100, o teu... Para chegares a 100, mas entregar 134 mais do que o objetivo. Só para poderes mudar o teu padrão de vida. Isso. Eu estava a pensar que a conversa estava a acabar. Eu já vi que tens que voltar. Não, isso é uma reflexão profunda, mano. Isso é uma coisa incrível, mano. Porque se tu... Um ponto de vista sugentes, meu. Havia eu li aqui há tempos uma... Encosta só. Eu estou com o teu micro. Ouvi uma professora que fez uma atividade muito importante com os seus alunos. Ela disse que perguntou se o socialismo funcionava, e houve uma pessoa que disse que sim. E o comunismo, mais o comunismo. E então a professora disse, está bem, então pronto, vamos fazer o próximo exame. Todos fizeram o exame e ela chegou ao final e disse assim, olha, as notas deste exame vão ser todas somadas e vamos distribuir, ver a nota média e atribuí-la a todos. Isto é o comunismo. E ao início, a primeira vez que fez isso, teve uma positiva. Foi uma média positiva. Tiveram todos ficaram todos bem. 11, todos ficaram bem. Mas acontece que as pessoas que estavam habituadas a ter 17 e 18 não ficam.
Não fica. Ele sabe que trabalhou mais. E o que é que ela vai fazer? Para o próximo exame, todos tiveram negativo. E isso é a maior reflexão que a gente pode ter na vida, porque os outros que tinham 17, opa, se é distribuir, deixa-me parar. Ninguém estudou. Esta é a lei. As pessoas que querem têm que ser premiadas, porque se não forem, então as pessoas que têm o comportamento errado é que acabam por se tornar a norma. E esse é o problema. Mas se tiverem os beijinhos do Marcelo, têm tudo. Não é? Uou! Vamos terminar. Pessoal, como é que é? Eu acho que, como eu disse, estou muito bem ladeado. Pô, mano. Não digas isso. Grande fecho. Tiveste muito bem. Espero que Eu gostei, adorei, é sério. é, mas tu és suspeito. Pá. Não, é para tu és normal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já agora, digam se vocês gostaram ou não aqui nos comentários, ok? Se realmente foi bom. Eu adorei, de verdade. Sem querer puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, mas gostei. Acho que foi muito bem escolhido. Diogo, muito obrigado por tudo. Obrigado, pelo teu tempo em primeiro lugar. Obrigado. É tu dieto. É todo dia. Pessoal, então não se esqueçam, como eu disse, reitero, sigam a nossa página, curtam, participem, sejam ativos aqui, porque eu acho que tem aqui muito, mas muito conteúdo que vai fazer aquele clique, aquela mudança que nos vai fazer olhar para as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Nós estamos aqui no YouTube, também temos página no Instagram, Facebook, LinkedIn, que é interessante porque tem muitos profissionais, é uma plataforma específica para profissionais de várias áreas, também estamos disponíveis. Entrem em contato conosco, identifiquem aqueles profissionais que vocês acham que faz todo sentido estarem aqui e partilharem também as suas histórias. Hoje eu tive aqui o privilégio incrível de estar aqui com o meu irmão Diogo, o meu irmão branco, o irmão de muitas lutas, e foi muito, mas muito bom. Ele é gestor comercial e falou-nos um bocadinho não somente da sua área, mas também do seu périplo por Angola, e falou aqui muitas cenas. Já lhe dei aqui o challenge de ser um coach, porque eu acho que tem perfil, gajo. O que é que vocês acham? Então, pessoal, até a próxima. Um grande abraço para todos. Fiquem todos muito bem. Diogo, vamos só fechar aqui com o nosso brinde. Yeah. Estamos juntos. Estamos juntos. Já quase não tinha nada. Enfim, bom, é Tumo Dieto. E até a próxima, ok? Estamos juntos, pessoal. Obrigado, mano. Porra, fechaste em grande, mano. É pá, como